E convidamos ao palco a doutora Rita de Cássia Santana Cortes, presidente do IAB, para mediar o terceiro painel, repercussões operacionais. Convido também os palestrantes. Desembargador Carlos Santos de Oliveira. Doutor Fábio Alexandre de Medeiros Torres. E a doutora Rita pode se acomodar, por gentileza? Cortês, né? Pode se acomodar, por gentileza? A doutora Rita Cortês é sócia fundadora da Cortês e Advogados Associados, assessoria jurídico-sindical, conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil, efetiva triênio 2025-2028, presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, para o triênio 2025-2028, membro efetivo e perpétuo da Academia Brasileira de Direito, ocupando a cadeira número 24, e presidente da Academia Carioca de Direito, ACD. Por favor, nossa mediadora, passa a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Bom, estão todos acordados, né? Porque o painel depois da pausa do intervalo para o almoço, o lanche, é complicado. Mas eu senti que todos estão ansiosamente aguardando o nosso painel. Então eu não vou direto ao ponto, só vou fazer uma pequena colocação, até porque o Jean merece. Nós temos uma parceria, né, PNB e IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros, é a instituição jurídica mais antiga das Américas, porque nós estamos completando 183 anos. O IAB foi criado para mudar ao AB. Então, nós temos lá a cadeira, todos convidados a conhecer o Instituto, vocês vão ficar encantados. Tem a cadeira do Pedro II, tem a cadeira de Rui Barbosa, na cadeira do Pedro II só as autoridades de Estado. Bom, mas enfim, eu faço esse convite a todos vocês e dentro dessa parceria nós temos realizado muitos eventos, aqui no Brasil e no exterior. Eu acabei de perguntar ao Jean, nosso presidente, aliás, eu já estou na intimidade, né? Eu já chamei, não vou chamar ninguém aqui de doutor, já estou avisando. Então, já combinamos aqui, perguntei a ele até se ele iria no evento que nós vamos realizar agora na Itália. Tivemos o ano passado, foi muito bom. E, enfim, eu acho que nosso termo de cooperação técnica vai sobreviver por muito tempo. Nós estamos aqui, na realidade, para me ouvir e falar do termo de cooperação técnica entre o IAB e o IMB. Estamos aqui para eu acho, eu sinceramente, quando li a temática, eu falei assim, gente, esse tema é um tema, além de atual, é um tema complicado, né? Hoje, seguro de transporte de cargas, eu, enfim, não tenho domínio, não sou da área, mas acho que deve ser uma questão tormentosa hoje para quem está à frente, né, dessa atividade econômica. Mas atividades econômicas a gente tem que falar sobre elas e tem que entender quais são as repercussões, não só técnicas, mas também jurídicas. Então, para isso, o nosso primeiro painel é exatamente para falar sobre as repercussões operacionais e jurídicas no seguro de carga. Bom, boa sorte para vocês. A primeira palestra vai ficar por conta do nosso desembargador, um amigo, sempre amigo, aliás, eu estou com uma mesa de amigos, né? Só está faltando o diretor Marcelo. Vamos cortar o português? Se disserem que eu disse isso, eu nego. Bom, o desembargador Carlos Santos de Oliveira, que é do PJ, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Não estou com o currículo, mas eu acho que dispensa, todos os palestrantes aqui, todos os expositores dispensam a apresentação do currículo e assim a gente também abrevia e ganha mais tempo na nossa palestra. O desembargador Carlos vai falar sobre seguro de transporte de carga,
plano de gerenciamento de risco, ele vai falar sobre a Lei 14.599 de 2023 e vai falar também da DI 7579 do Distrito Federal. Então, com a palavra é toda sua, Carlos, durante meia hora. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria ressalvar que esse painel, algo de custo brunch, né? Estou até sabendo falar isso. A doutora Rita Cortez, ela como excelente advogada que ela já acordou todo mundo no primeiro boa tarde. Isso aí foi ótimo, porque até me acordou aí. Que bom, né? Que bom. Em primeiro lugar, queria parabenizar meu colega, desembargador Jean, e, claro, todos os demais envolvidos, direta ou indiretamente, na realização desse evento. Embora essa minha fala ela tenha sido cada último painel, pude me programar e chegar antes. Só, infelizmente, até me desculpei com o William Douglas por causa disso, eu não cheguei a tempo de ouvir a fala inaugural dele. Mas as outras palestras foram maravilhosas, né? E eu tenho um jargão na minha vida. Na vida, se nós eventualmente chegarmos à conclusão que já sabemos tudo, nós estamos acabados. Então, a minha vida, e eu espero que a dos senhores também, ela é marcada por um eterno aprendizado. A gente vai crescendo a cada dia, a gente vai aprendendo a cada dia. E hoje aqui, Jean, aprendi muito. Então quero te dar o parabéns pela realização do evento e todos que realizaram o evento junto contigo. E agradecer o convite, né? Eu acho que você teve um momento de não lucidez, e nesse momento de não lucidez, você me convidou para vir para cá. Bom, cá estou aqui, espero me sair contento. Mas, sempre quando eu vou falar num evento como esse, e na realidade a gente chega cedo de propósito, até para saber toda a temática, para saber todo o alinhamento do evento, a gente chega à conclusão que, pelo menos eu, estou no lugar errado. Né? Porque a minha formação jurídica ela é civil. Aqui se falou o tempo todo de roubo de carga, né? Brilhantes autoridades, brilhantes colegas da área penal, né? De maneiras que a minha contribuição ela vem voltada para um outro nicho, né? Embora também jurídico, mas é um nicho civil. E, na realidade, quando eu fui me apercebendo das falas anteriores, eu falei, gente, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não entendo nada de roubo de encarga. A minha experiência de juiz criminal na vida foi numa comarca do interior, aonde, de repente, os policiais, peço perdão ao nosso comandante do BOP, né, que está presente, todo um aparato em torno do fórum, foi uma comarca do interior. Doutor, nós temos hoje uma audiência aqui que a gente vai ouvir o mega traficante, não sei das quantas e tal. Gente, quando esse mega traficante entrou, descamisado, deschinelado, faltando dente, falei, gente, me perdoe, esse não é o chefe do tráfico, não é possível. Aí a gente se decepciona com a área penal, me perdoe aqueles que trabalham na área criminal, né? Porque eu acho que eu ali, enquanto magistrado, eu quero pegar o peixe grande. E ali estava nítido que não era o peixe grande. E tinha todo um aparato policial, porque, segundo diziam, o cidadão era muito perigoso. Então, aquele momento ali, para mim, na minha vida, foi crucial. Quando eu pude, a nível de carreira da magistratura, me definir pela área de atuação, eu optei pelo civil, que eu acho que eu estou muito mais confortável. Não? Porque, na realidade, o civil julga família, julga patrimônio, né, herança, etc., e a gente se afasta um pouco da área penal. Mas essa contribuição aqui,
ela vem no sentido de talvez trazer até um pouco da experiência da gente, né? Em algumas falas aqui foram apontadas, algumas críticas ao Poder Judiciário. E é claro, gente, eu acho que nós vivemos numa democracia e a gente tem que aceitar as críticas e trabalhar essas críticas para, de repente, poder convertê-las, né, em não críticas. Mas eu queria fazer um preâmbulo a nível de desabafo, se bem que hoje no Brasil a gente não pode desabafar muito, né, mas vamos lá. 2004, reforma do Judiciário. Naquela época, eu, com a minha pouca experiência, de 20 e poucos anos atrás, eu falei, isso não vai dar certo. Essa reforma, ela criou súmula vinculante, ela criou recurso repetitivo, ela criou repercussão geral e criou o CNJ. Foi bom? Foi ruim? Não posso dizer. Eu só sei que eu sempre me coloquei contra as súmulas vinculantes, porque a súmula vinculante, no meu modesto entender, ela é um pouco anacrônica. E por quê? Porque ela permite que o judiciário legisle. E hoje o nosso judiciário está legislando. Quando você edita uma súmula vinculante, você tem efeitos normativos. Quando você elabora um repetitivo, você tem efeitos normativos. Eles são de aplicação obrigatória. Aí houve a criação do CNJ. Maravilhoso. Agora eu faço uma pergunta objetiva, doutora Rita. O que mudou no judiciário? 20 anos depois. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. Você cria uma estrutura de um mega tribunal, que hoje o CNJ é um mega tribunal, né? E que mudou? Muito pouco. É a mesma coisa que se falou aqui. Acontece um crime, aumenta a pena. Será que é só aumentar a pena? Não sei. E por que eu estou falando isso? Porque muito se falou aqui dos juízes. E eu tenho uma preocupação muito grande com os juízes, principalmente os juízes mais novos, principalmente os juízes iniciantes, principalmente os juízes que estão no interior. Eu dou um exemplo. Na minha época de juiz recém-egresso, recém-ingressado na magistratura, eu proferi uma determinada decisão, que eu também não vou entrar em, vamos dizer assim, em pormenores dessa decisão, que hoje eu não faria, mas você, na época, estudou demais, passou no concurso, está cheio de gás. Eu proferi uma decisão que eu praticamente paralisei uma comarca. Agora, só que naquela época, o agravo era processado pelo juiz de primeiro grau, né? Até que aquele agravo daquela decisão fosse processado e chegasse no tribunal, levava 2 meses. E foi o tempo necessário para fazer um acordo e tudo parar ali. Ou seja, a questão sequer chegou ao tribunal. Agora, hoje, um juiz do interior, iniciante, ele profere uma decisão, 10 minutos, o recurso está no TJ, de repente, 10 minutos, tem uma reclamação no CNJ. Então, os tempos são diferentes. E eu acho que o olhar tem que ser diferente. Por quê? Porque a nós, e aí eu também me coloco na posição de jurisdicionado, a nós não interessa juiz com medo. E o menino ou menina, tudo bem, falou-se aqui antes, ele veio aqui da Zona Sul, só fez estudar na vida, tudo bem, pelo menos tem o mérito de ter estudado, não tem experiência de vida, concordo. Agora, ele não pode
ir para a comarca com medo. Que se ele for para a comarca com medo, quem perde é o jurisdicionado. Então, é só essa reflexão inicial que eu gostaria de fazer, antes de entrar aqui no tema específico. Né? Porque eu sou um fã da iniciativa privada. Né? Mesmo porque a minha vida inteira eu nunca, exceto a época que eu advoguei, que não foi muita, eu sempre fiquei na iniciativa pública. E a iniciativa privada, ela meio que se reinventa a cada dia para poder sobreviver. Né? Enquanto que nós, do judiciário, nós vivemos por conta de pacificar conflitos. Agora, depois que o conflito acontece. Então, hoje, a gente vive aí uma onda que eu acho muito positiva, né, de solução de meios alternativos dos conflitos, ou seja, sem passar pelo judiciário. Eu sou muito fã, eu sei que para muitos aqui que são extremamente legalistas vão dizer que o Carlos não poderia dizer isso. Gente, as questões, elas teriam que primeiro serem submetidas a uma arbitragem. Essa arbitragem teria que ser obrigatória. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. É muito bonito, mas não funciona. Aí tudo vem para o judiciário. Aí você tem um enxame de causas no judiciário. Né? Eu acho que você deveria de criar um mecanismo onde esses conflitos fossem levados a uma arbitragem obrigatória inicial e vinculante. Se ali você tem uma proposta de acordo, e essa proposta de acordo eventualmente não foi levada adiante, quando fosse para o juiz, o cidadão lá ofereceu 10 mil de dano moral, ele não poderia condenar mais de 10 mil de dano moral. Eu acho que teria que ter isso. Só assim, talvez, nós conseguíssemos desafogar o judiciário. Perdoe aí pela digressão inicial. Deixa eu ver se eu me entendo com isso aqui. Bom, o que me restou aqui? Como é que eu faço aqui? Foi, tá certo. Bom, o tema seguro é um tema que me é muito caro. Como o tema relativo a contratos, em geral. E há um tempo atrás, até o Dr. Torres me lembrou disso, nós fizemos um evento na Emerge, e nesse evento nós discutimos o projeto de lei, né, que hoje virou a lei 15.040, que é o Marco Legal dos Seguros. Eu confesso que naquela oportunidade eu levei um choque de realidade, porque na realidade eu sempre fui um defensor, não sei se certo ou errado, né, das grandes codificações. Eu até achava que se poderia mudar a lei do seguro, mas eu confesso que naquela época eu não entendia por que você teria que tirar do código. Né? E a lei foi aprovada, a lei hoje está em vigor, é uma realidade. Agora, muito mais abrangente essa lei. Continuo com a minha dúvida se deveria ou não ter feito um estatuto do seguro independente do Código Civil. Tá? E, pelo que me informaram, vários outros países têm a regulação do seguro de forma esparsa, de forma totalmente desligada da codificação principal, que é o Código Civil. Não vejo muito motivo, mas respeito. Eu acho que a situação está posta, e se a situação está posta, não nos compete mais levantar determinadas situações que sejam eventualmente contrárias. Mas, lendo ou prestando atenção nas duas codificações, a gente vê que a lei 15.040, muito mais abrangente, fala da regulação, estabelece critérios para pagamento, prazos para pagamento, ou seja, ela
analisou com maior profundidade a questão do seguro, trazendo, quiçá, maior segurança jurídica para as partes envolvidas. Ok? Agora, na essência, gente, continua a ser a mesma coisa. Ou seja, eu coloquei ali, e isso eu coloquei de propósito, isso aqui é o beabá de um curso de contrato de seguro, né? Aqui, nesse primeiro slide, eu tenho a definição que a própria lei diz. Né? O doutrinador diz, não compete ao legislador dar definições sobre institutos jurídicos, mas muitas das vezes ele acaba dando definição. E o artigo 1º da Lei 15.040, como está ali no primeiro slide, ele praticamente repete o antigo artigo 757, ou seja, a seguradora se obriga, mediante pagamento de prêmio equivalente, a garantir interesse legítimo do segurado ou do beneficiário contra riscos pré-determinados. E aí, sempre quando eu falo, eu já vou entrar no plano de gerenciamento de risco. Quando eu falo da questão do seguro, eu sempre faço muita questão de ressalvar um artigo do Código Civil, que é o artigo 393 do Código Civil. Está ali no segundo parágrafo. Esse artigo 393 do Código Civil, ele diz que o devedor, tá, ele não responde por casos fortuitos ou força maior. Salvo se expressamente se obrigou. Gente, a parte final desse artigo 393 é que dá ensejo a toda a contratação de seguro. Porque, na realidade, o que é o contrato de seguro? Eu, pessoa física, eu, empresa, pessoa jurídica, eu tenho um risco. Eu preciso lidar com esse risco. O professor Sérgio Cavalieri tem uma frase no livro dele que fala assim, o risco é da essência do contrato de seguro. Então, basta ter o risco para você contratar o seguro. Agora, quando o risco se transforma em sinistro, aí vem o direito à indenização, vem o direito ao ressarcimento. Né? Então, aqui, parte final do artigo 393, olha, eu não sou obrigado a responder por situação que seja decorrente de caso fortuito ou força maior, salvo se eu me obrigar expressamente. Então, se eu tenho um risco, me perdoe se a expressão é forte, se a expressão é chula, eu vou vender esse risco para a seguradora. Olha, seguradora, o risco é meu. Agora, eu vou te pagar um prêmio aqui, você vai calcular atuarialmente aí o valor desse prêmio e você vai comprar meu risco. Obviamente, ela vai te dar uma segurança. Porque se aquele risco não se transformar em sinistro, maravilhoso para a seguradora. Porque o contrato tem um prazo determinado. Agora, se eventualmente o sinistro ocorrer, aí vai ter que haver o cumprimento. Né? É sempre interessante, né? Que tanto o Código Civil quanto o Marco Legal dos Seguros, ele meio que criou uma dicotomia, né? Ele criou o seguro de dano e o seguro de pessoa. Né? Então, se for seguro de dano, fala-se ressarcimento. Se for seguro de pessoa, fala-se em indenização do capital segurado. E tem um exemplo interessantíssimo que a gente dá em sala de aula, porque essa situação continuou na lei que é o Marco Legal do Seguro. Né? Quando você fala em garantir o interesse legítimo, se esse interesse legítimo for num seguro de dano, o valor dele não pode ultrapassar ao valor da coisa. Você não pode contratar 2 seguros ultrapassando esse valor, salvo se você comunicar à seguradora anterior, mas para que possa fazer o balizamento de valores. Enquanto que o seguro de vida, o seguro que envolve a pessoa,
Aí você tem o exemplo em sala de aula que alunos e alunas gostam, né? Você é uma modelo de destaque no mundo profissional. Você tem umas coxas maravilhosas. Eu vou segurar minhas coxas. Ela pode segurar as coxas por 1 milhão numa seguradora, pode segurar as coxas por 1 milhão na outra seguradora, pode segurar por 1 milhão na terceira seguradora. Basta a seguradora aceitar. Basta. Que aí a estipulação desse capital de indenização, ele livre. É claro, ela vai ter que pagar um prêmio que atuarialmente corresponda a esse valor. Né? E aí, seguindo, nós já falamos aqui que o Marco Legal do Seguro, ele revogou todo o capítulo 15 do Código Civil, né, que trata do contrato de seguro, que é do artigo 757, se não me engano, até o 802. Né? E manteve também, no artigo 89 da Lei do Marco Geral de Seguros, ele fala do seguro de pessoas. A partir do artigo 112, ele fala do seguro de vida e integridade física. Ou seja, só deu um nome diverso, mas é o seguro que envolve a pessoa e as características que envolvem a pessoa. Competência sendo privativa, segue sendo privativa da União. Né? Temos no artigo 2º aquele cuidado, vamos dizer assim, de as empresas seguradoras terem obrigatoriamente uma autorização especial para poderem funcionar. E isso, eu até anotei de propósito aqui, a Lei Complementar 213, né, que ela autorizou que as sociedades cooperativas pudessem operar como seguro, mas manteve a obrigatoriedade de autorização pela SUSEP, né? Obviamente seguindo toda a regulamentação administrativa estabelecida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Aí eu tento aqui, não vou perder meu tempo sobre isso, trazer aqui alguns pontos, ou seja, eu olho o contrato de seguro, princípios fundamentais do contrato de seguro. Boa-fé. Eu não vou falar em função social, porque ontem mesmo nós tivemos um evento no nosso tribunal que foi maravilhoso, um evento do SEDES, e o professor Tartucci fechou, fez a palestra de encerramento, e ele falou da dificuldade de se manter no Código Civil a função social. Ele diz que com muito esforço eles estão conseguindo manter, mas que acha que muito em breve a função social vai cair. A boa-fé objetiva não. A boa-fé objetiva tem sido tratada assim com bastante aceitação. Agora, a função social, até em função, e isso a gente fala muito às vezes em sala de aula, até em função de os próprios doutrinadores, depois de 20 anos de instituída a função social, ainda não terem conseguido chegar a um consenso de conceito do que seja função social. Então, existe aí. Então, você tem aqui o princípio da boa-fé, o princípio da mutualidade. Gente, o que é o contrato de seguro? Olha, vamos reunir aqui 10 pessoas? Vamos. Cada um vai contribuir com tanto. Agora, se um precisar, vou tirar desse monte aqui, que é a reserva técnica, e vou pagar a você. Né? Inclusive, nesse evento de ontem, a professora Angélica Carlini, de São Paulo, estava falando que a gente tem que ter muito cuidado com os pagamentos que são autorizados pelas seguradoras, porque não é a seguradora que paga. São todos os que têm seguro ali. É o dinheiro de todos. Né? Então, por isso é que você tem que ter... Isso foi dito quando se discutia, porque nessa nova... no novo Marco Legal de Seguro se estabeleceu um prazo de 120 dias e um prazo de 30 dias. Ou seja, se você tem um seguro que seja um seguro... eu não lembro bem qual o termo que a lei usa, mas um seguro menos complexo, seguro do cotidiano, seguro de vida e tal, a seguradora tem o prazo de 30 dias para te pagar. Agora, se for um seguro dos grandes, seguro marítimo, seguro de navios, seguro de portos, ela teria 120 dias.
E a lei diz, sob pena de perda do direito de se defender. Eu acho até inconstitucional, né? Porque isso fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, mas está lá na lei. Então foi uma discussão assim muito, muito interessante ontem sobre esse tema. E aí, continuando aqui, nós temos a lei 11.442 de 2007. E por quê? Porque o marco legal do seguro, que é a lei 15.240, ela não trata do transporte, do seguro de transporte de carga. O que trata do seguro do transporte de carga é a lei 11.442 de 5 de janeiro de 2007. Ela dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas, que é realizado em vias públicas, no território nacional, por conta de terceiros e mediante remuneração. E essa lei trata, obviamente, dos mecanismos de sua operação e também da responsabilidade do transportador. Aí nós temos no artigo 2º dessa lei a atividade econômica de que trata o artigo 1º desta lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica, em regime de livre concorrência. Em regime de livre concorrência. Depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Carga. Ou seja, todo transportador vai ter que estar inscrito no Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Carga. Como transportador autônomo de cargas, famoso TAC. 2, como empresa de transporte rodoviário de carga, ETC. E 3, como cooperativa de transporte rodoviário de cargas, que é o CTC. E aí, a gente faz uma análise muito rápida sobre o denominado plano de gerenciamento de risco. Esse dado aqui, que está no slide, que eu vou ler rapidamente aqui, ele foi tirado da doutrina. E isso eu confesso que me assusta um pouco. Me assusta um pouco, primeiro, porque é um efeito direto e imediato da falta de segurança. Né? Segundo, talvez seja um aspecto mais positivo, né? Retrata uma forma de reinvenção da iniciativa privada diante dessa falta de segurança. Então, olha o que diz aqui a doutrina especializada. Até a década de 80, o seguro de transporte de cargas era bastante rentável, considerando a baixa sinistralidade do setor. Contudo, na década de 90 em diante, a partir da década de 90, houve um aumento vertiginoso dos casos de roubo, e aí roubo de carga, claro, que afetaram as seguradoras. E por conta desse aumento, quiçá desproporcional, as seguradoras elas tiveram de criar mecanismos de defesa, né? E foi nesse nicho que nasceu a ideia do plano de gerenciamento de risco. Nasce na prática do mercado seguritário o plano de gerenciamento de risco, que posteriormente foi incorporado à lei federal. Então, o que seria esse plano? É um documento exigido pelas seguradoras com o intuito de adotar medidas de segurança para reduzir a sinistralidade. Ou seja, esse plano de gerenciamento de risco, ele vai obrigar, por exemplo, as transportadoras a colocarem mecanismos tecnológicos de rastreamento do veículo, sob pena de não realizarem o seguro. E o seguro é obrigatório. Aí, monitoramento da viagem. Eu não entendo nada de mecanismo tecnológico. Tá? Rastreamento é uma coisa, monitoramento deve ser outra, mas são situações que visam ter maior controle sobre a carga que está sendo transportada, para que, em tese, se minimizem
as hipóteses de roubo ou, quiçá, se facilite a eventual recuperação da carga, caso haja o roubo. Aí você tem aqui rastreamento dos veículos, monitoramento da viagem, rotas previamente definidas. Ou seja, você pode passar só por essa rodovia. Aquela rodovia lá, dizem que o arco metropolitano é muito perigoso. Não faz isso comigo, não. Ô, Rita, nós sempre fomos amigos. Eu vou acabar. 2 minutos. Faz isso comigo, não. Não, vai caminhando para... Tá, já vou terminar, juro por Deus. Eu sei que é chato a gente demorar muito tempo, mas já vou terminar. Aí você tem rotas previamente definidas. Né? Você não pode rodar depois das 10 da noite. Tem que parar o caminhão. Quer dizer, isso tem um custo para o transportador. Né? Ou seja, ele vai ter o custo do seguro, vai ter o custo de obedecer às regras que são impostas para que ele realize o seguro. Pontos autorizados de parada, né? Uma vez, minha doutora, né? Doutora Rita, perdão, eu era juiz de direito, e é por isso que eu demoro. Eu lembro de uns exemplos que a gente não dá para não contar. Eu era juiz de uma vara civil faz muito tempo. E aí eu peguei um processo de indenização contra a empresa de ônibus. Não era contra o Estado. A história. O policial militar largou do serviço, morava em Nova Iguaçu, pegou o último ônibus para Nova Iguaçu, fardado, porque parece que naquela época ele não tinha onde trocar roupa, alguma coisa assim. E na Dutra o ônibus foi assaltado. O assaltante viu que ele estava armado, isso é a prova do processo. Eu nunca esqueci disso. Viu que ele estava armado, atirou nele. Sem perguntar por quê. O cidadão ficou paraplégico. Uma cadeira de roda para o resto da vida. E aí entrou com a indenização contra a empresa de ônibus. E aí vem aquela situação, né? A empresa de ônibus vai responder ou é o Estado que tem que responder? Eu lembro que naquela época, também, gente, pelo amor de Deus, a gente fala que eu julguei um processo assim assado. Juiz não é dono da verdade. Juiz aplica a lei. Ele aplica a lei. Não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas pelo menos pela prova dos autos, aquele era o meu sentir naquele momento. Eu lembro que eu fiz a distinção de fortuito interno para fortuito externo. E por quê? Porque o ônibus parou num local da Dutra, isso estava provado nos autos, no local da Dutra, que não era ponto oficial. Quando ele parou, entraram os beliantes. Ou seja, indiretamente, involuntariamente, houve a participação do motorista. Se ele não parasse ali, o beliante não entrava. E aí, dei a indenização. Foi uma discussão enorme no tribunal, não sei. Esse processo deve ter chegado a Brasília, não dá para a gente acompanhar. Mas eu sei que, um tempo depois, vieram me contar que aquele motorista estava ameaçado. Olha, o teu ônibus vai passar aqui na Dutra, tal hora. Você tem que parar aqui, senão a tua família vai ser... Eu já tinha dado a sentença. Claro, nada contra o motorista. Eu apenas citei como fundamento. Agora, a gente aqui está falando de organização criminosa. Isso já tem 30 anos, praticamente. Já existia. Todo mundo falou aqui, foi unânime. Está piorando. Gente, tem que se unir esforços para arrumar meios de, se não parar, pelo menos diminuir. O nosso Estado não merece isso. Não merece isso. Então, nesse próximo slide aqui, correndo aqui para terminar, nós temos aqui o que o plano de gerenciamento de risco ele visa. Ele é uma ferramenta essencial que visa identificar, visa avaliar e controlar os riscos associados aos transportes de carga.
O gerenciamento de risco consiste no planejamento das ações de prevenção dos riscos operacionais relacionados à segurança das cargas transportadas. E aí, nós temos 3 seguros obrigatórios que o transportador tem que fazer. Aqui, no meu slide, eu menciono 2, até para não ser muito prolixo, né? E, atualmente, através da Lei 14.599 de 23, esse plano de gerenciamento de risco, diferentemente do que ocorria anteriormente, deve necessariamente estar vinculado ao seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga e ao seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga com relação ao desaparecimento da carga, que são 2 desses seguros que são de contratação obrigatória. A lei deslocou o centro decisório para a relação transportador-seguradora, diferentemente do que ocorria antigamente, no qual o plano de gerenciamento de risco era pactuado muitas vezes pelo embarcador e a seguradora por ele contratada. Ou seja, essa é a discussão que se tem hoje a respeito do plano de gerenciamento de risco. Por quê? Porque antes da vigência dessa lei, o próprio embarcador, o próprio dono da carga, ele poderia chegar junto à seguradora e negociar os termos desse plano de gerenciamento de risco. Hoje não. Hoje esse plano de gerenciamento de risco ele vem imposto, ou seja, a seguradora ela contrata os termos desse plano com a transportadora, com o segurador. E aquele dono da carga, ele vai ter que se adaptar a esse plano, ele pode aduzir alguns itens. Agora, a lei também é bastante enfática nesse sentido, que se houver a concordância com relação ao implemento de mais alguma condição imposta pelo dono da carga, o próprio dono da carga vai ter que concorrer com os custos que eventualmente possam decorrer dessa exigência. Então, a Confederação Nacional da Indústria, ela entendeu que essa nova modulação, esse novo formato, ele feriria, por exemplo, a livre iniciativa. E entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, que está na relatoria do ministro Nunes Marques, pelo que eu pude ser informado. O ministro não concedeu a liminar, mandou ouvir as partes, já houve manifestação das partes, todas elas no sentido de não acolher a inconstitucionalidade, e agora foi deferida a entrada como amicus curiae da Confederação Nacional de Transportes. Ou seja, é uma discussão que vai balizar se há ou não inconstitucionalidade nesse tema. Eu, particularmente, quem sou eu? Sou uma gota d'água no oceano, mas eu, particularmente, acho que toda legislação que vem para restringir, ela quebra um pouco a livre iniciativa. Eu acho que se você deixar a livre iniciativa, você tem muitos melhores frutos, né? E é a crítica também, e aí já terminando, que se faz que se faz, fala só da boca para fora, que se faz com relação à Lei 15.040. Gente, se vocês olharem a Lei 15.040, ela é altamente protecionista. Gente, já existe Código de Defesa do Consumidor. O Supremo já disse que contrato de seguro envolve consumo, aplica o CDC. Aí vem uma lei nova, que é o Marco Legal do Seguro, e estabelece várias regras protetivas ao segurado. Regras que, em tese, já estão previstas no CDC, né? Então, eu acho que
Esse excesso de intervencionismo, às vezes, ela dificulta o próprio mercado. De quem é uma gotinha no oceano. Mas, encerrando, eu queria só dizer que o que me chamou a atenção na questão do plano de gerenciamento de risco foi que esse plano é objeto de uma reinvenção da iniciativa privada. Ou seja, na medida em que você vê a dificuldade do exercício da sua atividade econômica, você cria mecanismos que possam eventualmente minimizar os efeitos negativos dessa situação de insegurança. E a gente, como bom carioca, né, a gente sempre torce para que o nosso Estado se recupere, para que o nosso Estado ele possa vir a crescer novamente. Eu costumo dizer o seguinte, se falou aqui em época do Império, né? Eu costumo dizer o seguinte, gente, se eu estiver falando besteira, eu aceito crítica. O Brasil foi descoberto em 1808. O Brasil não foi descoberto em 1500. Nós fomos, colônia de exploração por 30 anos. Por curiosidade, vamos seguir a Rota do Ouro que começa em Diamantina? Eu já segui. Quando Dom João VI, fugindo das tropas de Napoleão, veio cá para o Rio e transformou o Rio de Janeiro em capital de Portugal, Algarve e Reino Unido? Hã? E Dom João VI, aqui, ele obviamente fez o Rio de Janeiro capital de todo o Reino Unido de Portugal. Né? Aí criou-se Banco do Brasil, criou-se Correios. E ali nós fomos descobertos. Nós somos uma nação muito nova. Então, esses problemas que nós estamos vivendo, eles são fruto de nós sermos novos. Né? Nós temos que aprender com os europeus, que são muito mais antigos, mais aculturados, e eu faço o seguinte, só para encerrar. Eu gosto muito de vinho. Eu tenho uma frase relativa ao vinho que retrata isso. Nós somos tão novos e nós temos como nos comparar. Nós não temos como nos comparar ao povo europeu pelo seguinte, porque quando nós fomos descobertos em 1500, o europeu já tomava vinho em taça de cristal. Só uma reflexão. Gente, muito obrigado.